Teorias da conspiração fazem parte do imaginário de muitas pessoas ao redor do planeta. Às vezes elas chegam até mesmo a ser objeto de estudo de muitos pesquisadores, ou podem permanecer ainda como uma verdade alternativa para aqueles que acreditam fielmente nelas. No entanto, muitos acontecimentos ao longo da história contribuíram para que essas concepções continuassem circulando, com cada vez mais ou menos adeptos. Entre as mais conhecidas e antigas está a teoria de ocultação alienígena. Separamos 4 histórias bizarras de pessoas que, devido a possíveis envolvimentos com OVNIs, tiveram consequências assustadoras. Thomas Mantell. A cidade de Madisonville, em Kentucky, nos Estados Unidos, recebeu uma visita singular no dia 7 de 1948. No céu foi avistado um objeto não identificado. Segundo observadores do campo aéreo do Exército, ele era circular, com 90 metros de diâmetro e um cone vermelho flamejante, arrastando uma névoa verde gasosa. Preocupada, a Guarda Nacional Aérea de Kentucky contatou o renomado piloto Thomas Mantell, de 25 anos, para entender o que estava acontecendo, mas a situação acabou em tragédia. O capitão responsável por perseguir o objeto misterioso, junto com outros 2 pilotos, continuou subindo. Seus colegas, no entanto, começaram a descer logo quando alcançaram 6.900 metros. Ultrapassando 7.600 metros, o avião de Mantell começou a cair, dando fim à perseguição bizarra. Seu corpo foi retirado com muita dificuldade de dentro da aeronave, com seu cinto de segurança triturado e o relógio marcando exatamente 15h18, horário exato do acidente. E o objeto não identificado havia desaparecido sem deixar rastro. Mesmo depois de tanto tempo, as autoridades não conseguiram chegar à conclusão para a causa da morte do piloto. O caso foi tratado no documentário Objetos Voadores Não Identificados, de 1956. A verdadeira história dos discos voadores e ainda é referenciado como um acidente envolvendo OVNIs. Jonathan Lovett. O caso do sargento Jonathan Lovett talvez seja o mais bizarro dessa lista. Em março de 1956, ele e seu colega, o Major William Cunningham, foram buscar resíduos materiais para analisar a colisão de mísseis após um teste de explosivos que aconteceu em White Sands, próximo à base aérea de Holloman, no Novo México, Estados Unidos. Segundo William, do nada ele ouviu o grito de seu parceiro. Ele acreditava que Lovett havia sido picado por uma cobra, mas o que viu foi muito mais assustador que isso. Um ser do tamanho de um homem que parecia uma serpente havia agarrado o homem e estava levando-o para dentro de um OVNI, reluzindo prata e pairando no ar. Logo que viu a terrível cena, William acionou seu rádio e informou a base aérea. Uma investigação foi iniciada após o episódio, e a primeira hipótese da polícia era que William havia assassinado o colega e enterrado o corpo na areia, mas nada foi encontrado no local. O horror viria no 3º dia de busca, quando as autoridades encontraram o cadáver completamente mutilado de Lovett, a 16 km da base aérea. Ele estava sem vários membros, seus olhos foram removidos e ele não tinha mais língua. O corpo tinha uma incisão, foi feita no pescoço, do queixo até a região do esôfago e da laringe, e teve seus órgãos genitais removidos cirurgicamente. Era uma cena terrível de ser observada. No entanto, o caso permanece um mistério. Frederic Valente. Outra história sobre avistamento de OVNIs também deixou um mistério para trás que pertence até os dias de hoje. Em 21 de outubro de 1978, o piloto Frederic Valente partiu do subúrbio australiano de Morambe e tinha como destino a ilha de King Island. No meio do caminho, porém, transmitiu uma mensagem para o serviço de voo de Melbourne para denunciar uma aeronave não identificada que o seguia a 4.500 pés. As autoridades afirmavam que ele era o único no céu da região naquele momento, mas ao longo de 5 minutos o piloto alegava estar vendo um veículo brilhante e metálico, com 4 luzes emitindo uma luz verde. Pouco tempo depois, ele relatou que estava começando a ter problemas com o motor de seu avião. Era o começo do enigma. O último sinal transmitido pelo rádio de Valente, que foi descrito como um estridente barulho metálico, seguindo de uma fala peculiar.
não é uma aeronave, teria a responder. Uma investigação foi estabelecida para descobrir o que tinha acontecido com o homem, mas nada foi encontrado, nem a menos os restos da aeronave que ele pilotava. A família de Valentine afirma que a única explicação para a desaparição do jovem é alienígena, e essa história é contada por inúmeros ufologistas como comprovação da existência de OVNIs. No entanto, até hoje a causa para o episódio permanece em aberto, sem nenhuma solução possível e comprovada para esse sumiço, que ainda segue um mistério. Travis Walton. Em 5 de novembro de 1975, 7 trabalhadores do Serviço Florestal estavam podando árvores da Floresta Nacional de Seagrass, no Arizona, Estados Unidos. Ao terminar o serviço com o dia já escurecendo, teriam se deparado com uma cena extraordinária. Uma radiante luz que vinha de trás de uma colina. Todos estavam chocados, mas Travis Walton parecia ter sido mais impactado que os outros. Ele teria deixado o carro e ido atrás da luz, que se revelou como uma nave em forma de disco, com cerca de 2,5 metros de altura e 6 metros de comprimento. Os homens continuaram assustados e seguiram o caminho em alta velocidade, abandonando Walton à sua própria sorte. Eles voltaram, mas o trabalhador não estava mais lá. Assim iniciou-se o mistério, que foi em parte resolvido. Apenas 5 dias depois, com a reaparição de Travis, ele foi encontrado em um estado trágico e contava histórias sobre seres de pele branca e olhos enormes. A história estava de acordo com a narrativa de abdução contada pelos outros homens. Mas teria sido isso verdade? Com investigações simultâneas, o episódio se tornou mais bem documentado caso de abdução da história, com desaparição e tudo. No entanto, o evento ainda está repleto de inconsistência e controvérsias, mesmo anos depois do ocorrido. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com os amigos.